te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, vosso Filho chamou Lázaro do sepulcro à vida e quis hospedar-se na casa de Marta. Concedei-nos que, servindo fielmente a Cristo em nossos irmãos, mereçamos, como Maria, ser nutrida pela meditação da palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São João, capítulo 11, no versículo de 19 a 27. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê nisso? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio fielmente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja faz memória de 3 santos, uma família de santos, né? Que é Marta, Maria, Santa Maria e São Lázaro. E a liturgia de hoje, né, tem 2 evangelhos, tem o evangelho de São Lucas e também o evangelho de São João, que foi a opção que nós pegamos aqui para rezar com vocês. Então a primeira leitura da carta de São João fala desse Deus que é amor. O amor infinito de Deus, que Deus, na verdade, fala assim: caríssimo, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. E quem não ama é porque não conheceu a Deus. Então,
O amor é um conhecimento de Deus. E quem não tem capacidade de amar é porque desconhece Deus. E quando nós desconhecemos Deus, então a própria atitude nossa revela que nós não caminhamos com Ele, e por isso então o amor não se manifesta em nós. E fala então que o amor de Deus, ele é um amor tão grande por toda a humanidade, que aqui na carta de São João fala que esse Pai amoroso, ele envia o seu Filho para dar a vida por nós. Então, é um amor que não é um sentimento, simplesmente, mas é um amor que circula, um amor que aproxima, um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que constrói, um amor que protege, um amor que edifica, que santifica. E então é esse o Deus que nos ama e quer que nós também o conhecemos para podermos também, como Ele ama, também nós amar. E aqui no Evangelho, então, fala dessa família que tinha uma relação de amor com Jesus, que era a família de Marta, Maria e Lázaro. E aqui fala que Lázaro ficou doente. Jesus foi informado que Lázaro estava doente. E aí, mas Jesus tinha muitas ocupações e quando Jesus chegou lá na casa de Marta e de Maria, Lázaro já tinha morrido. Então Marta vai ao encontro de Jesus e falou: se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela deve ter ficado até bronqueada com Jesus. Mas como que nós vamos entender então se Jesus tivesse ido lá, Lázaro não teria morrido? Mas por que Jesus então não foi? Amados, nós precisávamos compreender que a nossa fé, ela não tira de nós os sofrimentos. Então, quer dizer, aquela família era uma família que Jesus já tinha conquistado, Jesus já tinha confiança, e Jesus estava procurando aqueles que ainda estavam perdidos. Então, muitas vezes na nossa fé, não é porque nós somos cristãos e vivemos e nos esforçamos para viver o cristianismo que nós vamos ser protegidos de tudo, que não vai acontecer nada na nossa vida. Nós vamos passar pelos sofrimentos, pelas dificuldades. O que a fé precisa nos levar a compreender que a natureza humana, ela é cheia de desafio. Por isso, então, precisamos ter fé. Porque a hora que surge o sofrimento, a hora que surge a dificuldade, eu preciso dessa fé para que eu possa reconhecer que Deus quer que eu compreendo os seus desígnios, que eu compreendo que Ele veio também nesse mundo, e Ele era o Filho único em gênero divino do Pai, e o Pai não o livrou da morte, porque dentro dessa morte dele tinha todo um estado, um acontecimento, uma libertação que hoje nós desfrutamos dela. Entendeu? Então nós precisamos compreender isso. É isso que esse Evangelho nos ensina. Que não é porque seguimos Jesus que não vamos morrer. Não é porque seguimos Jesus que não vamos ficar doentes. Não. Nós seguimos Jesus para compreender que a nossa natureza é frágil, limitada, mas que no fim dessa história humana, que culmina com a morte e os sofrimentos que levam à morte, nós temos essa grande esperança da ressurreição. E Jesus fala que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá jamais. Então, a morte nós evitamos ela, do corpo não, mas da alma sim, porque aqui, o que aconteceu com Lázaro? Jesus chegou lá, Lázaro estava morto há 4 dias. E, quer dizer, 4 dias para os judeus é porque aí já não tinha mais vida nenhuma ali, mais, né? Quer dizer, então, essa ressurreição,
para mostrar o poder de Deus. Não é porque isso ia livrar Lázaro da morte, porque Lázaro depois morreu de novo, porque ele não ressuscitou como Jesus ressuscitou, ele foi reanimado a viver. E aqui então a grande notícia que leva a nós, que Jesus pergunta para Marta se ela acredita. E o que ela responde? Ela responde: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Eu creio firmemente. É isso que é a fé em Jesus Cristo, amado. É isso que é o seguimento a Jesus Cristo. Porque quando aqui na primeira leitura, quando eu amo, eu manifesto o amor a serviço dos irmãos. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma fé que nos leva à vida eterna. Não é uma fé que nos livra do sofrimento, que nos livra da morte, que nos livra da doença, não. Uma fé que nos leva à ressurreição. Uma fé que nos leva à vida eterna. Que Deus possa nos ajudar a ter a fé firmemente, como teve Marta e Maria. Por intercessão de Santa Marta, Santa Maria, São Lázaro, Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam. De uma forma especial, aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.